E aí, eu sou o Léo e a gente passou alguns dias fora do canal, acabou que não fizemos a review convencional do capítulo 1152, mas por ter iniciado um flashback, ela vai funcionar muito bem aqui junto com esse vídeo. Então esse vídeo vai ser meio que uma review dos dois capítulos de uma vez só, contando o que a gente tem do flashback até aqui e também as teorias principais e algumas confirmações de teorias que aconteceram no capítulo. Lembrando que esse vídeo é na verdade uma parte 1, já que eu vou fazer a análise dos dois capítulos e no próximo vídeo eu vou fazer as teorias que eu já vou gravar logo daqui a pouco, mais aprofundadas a respeito de algumas coisas que acontecem com o Loki, com o Gaban, que envolvem o Luffy e também o Imu. Então esse vídeo sim é uma análise das teorias que acontecem já nesse capítulo, confirmação de outras e um pouco dessa história que, cara, o Oda pode vacilar na narrativa do capítulo, principalmente envolto à ação dos seus vilões, mas quando se fala em flashback, ele não erra uma. Então vamos para essa análise e vai valer a pena ter esperado esses dias sem vídeo aqui do canal, porque eu tenho muita coisa para comentar aqui. Então sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e simbora para esse vídeo. Para agilizar, eu não vou ser tão descritivo quanto as coisas que aconteceram no capítulo passado, vou deixar mais para o 1153. No capítulo passado eu vou só reforçar alguns pontos. O Oda confirmou o fato de que o Haki do Rei é mesmo a arma principal para vencer a regeneração dos Cavaleiros de Deus e do próprio Imu. Isso já é o que eu venho teorizando há muito tempo aqui no canal, pela forma como Oda trouxe a narrativa dele do mangá nos últimos arcos. O arco de Wano trabalhou o Haki do armamento, de forma que aprendemos como o Haki do armamento poderia ser muito mais poderoso numa batalha para ferir pessoas com peles muito fortes ou muito resistentes, como a do Kaido, e também para conseguir ferir algumas lendas do mundo de One Piece, visto que tivemos o Haki do armamento avançado. O Haki do Rei pode ser imbuído nesse tipo de Haki, como a gente viu, mas ainda não acho que é a habilidade especial que o Haki do Rei tem sobre as armas. E o que eu tava falando sobre narrativa? Em Wano a gente aprende isso. No arco anterior, que é o arco de Whole Cake, a gente tinha visto sobre o Haki da Observação. O Haki da Observação desenvolve uma habilidade nova que era ver o futuro, mesmo que por um período muito curto. A gente vê o Shanks fazer isso de uma forma muito mais poderosa, inclusive já reforçando a ideia de que isso é uma habilidade muito poderosa e que vai ser usada bem melhor mais na frente. O que dá a entender, se narrativamente seguir da maneira como está acontecendo, que o Haki do Rei vai ter uma habilidade ainda mais poderosa, e eu já falei isso aqui no canal, que é a forma perfeita de como usar o Haki, que é a sua própria alma, a sua determinação como uma arma, e ela não vai ser só ferir alguém de dentro para fora, mas vai ser a forma de finalmente usar essa habilidade como uma expansão da sua alma e talvez até a sua determinação, e quanto maior ela for, mais forte você será. E isso implica dizer que o Luffy, que tem uma das ambições mais poderosas do mangá, vai ser um dos personagens mais poderosos. Isso também implica dizer que personagens mais antigos da história, que provavelmente também desenvolveram essa habilidade, que tinham grandes conquistas a serem realizadas, com certeza eram muito poderosos. A gente vê aí, por exemplo, o Roger, que foi o cara que simplesmente descobriu One Piece quando nem era projetado para ele descobrir. Já que se tudo tem a ver com o destino e com a chegada do Luffy para uma data específica, como o Oden fala, então o Roger era tão forte e sua determinação era tão grande que ele conseguiu quebrar até mesmo a lógica do destino, e isso é muito legal. Prova de que talvez essa arma e como ela vai ser aplicada dentro do mangá, que é difícil dizer como o Oda vai fazer isso de fato, numa luta, mas a forma como ela foi apresentada e como ela já está sendo esquentada para aparecer, tem a ver muito com isso da determinação. Então bota mais um aí na conta de Supernovas, que a gente já vem falando disso aqui há muito tempo nesse canal. Tem uma coisa bem interessante, que é o fato do Chopper ficar junto com o Gaban. Pode ser que tenha alguma relação com a Kureha, isso. O Oda deve estar trabalhando aí uma forma de fazer o Chopper participar bem mais da narrativa, já que o Chopper acaba ficando um pouquinho de lado em boa parte dos arcos. Então talvez essa conversa com o Gaban seja suficiente para trazer mais um background para o personagem que fica um pouco sumido. E a Kureha pode ser muito relevante nisso. A gente já tem muita teoria sobre de onde a Kureha era, e ela que fala sobre os D primeiramente no mangá. Então é muito importante para a narrativa da história a gente saber o que ela tem de segredos e que o Gaban pode compartilhar com o Chopper sobre ela e sobre até mesmo outros mistérios que envolvem as tramas principais que a gente conhece. O Oda preparou no capítulo 1152 todo mundo para subir para a batalha, o que é muito bom, porque a gente precisa ver a luta que tá para acontecer agora, a ação que a gente vai ver nos próximos capítulos, mas claro que ele interrompe o capítulo com flashback, porque é óbvio que o Oda tem que fazer uma pequena interrupção para dar um background para os personagens que vão ser relevantes nessa batalha, e eles
três são o Loki, o Harrodin e, claro, o pai deles, o Rei Harold. Mas sobre isso eu vou deixar pra comentar um pouquinho mais à frente. Loki fala que já enfrentou os Cavaleiros Sagrados, o que é muito importante, e que ele sabe, entre aspas, como derrotá-los. A gente não sabe como ele vai fazer isso e se ele já tem essa habilidade especial do Haki do Rei. Provavelmente sim. Talvez o Oda use ele pra mostrar essa habilidade e não o Gaban. O que é muito interessante se a gente pensar que o Gaban já ficou de lado ali pra que um personagem como ele não apresente, e sim alguém que pode ensinar o Luffy, que pode ser o parceiro do Luffy na batalha pro Luffy também aprender, que é o próprio Loki. Ou seja, ele tem o Haki do Rei. Aí a gente teve uma polêmica muito grande, eu não vou me estender muito nisso, tá? Mas tem aquela cena que o Gaban olha para o Zoro e pro Sanji e fala: parece que não é só você que tem o Haki do Conquistador. Graças a Deus que não deu certo eu gravar a review pra semana passada, porque se eu fosse falar nisso, eu sei que ia dar uma polêmica do caramba. Mas eu acho sim que o Sanji tem Haki do Rei. Eu não acho que o Gaban especificou só o Zoro. Eu sei que teve diversas análises, todo mundo aqui do YouTube analisou, galera fez um debate enorme nas redes sociais, mas eu acho sim que os dois têm Haki do Rei. Eu acho que o Oda sempre gosta de fazer aquela piada com o Sanji, de que o Zoro acaba tendo tudo primeiro e o Sanji meio que fica pra depois. O Oda só usou isso na narrativa, né, pra fazer com que o Sanji tenha esse efeito de gracinha, se ele tem ou não Haki, até porque ele vai pra cima do Gaban pra perguntar, né. Mas o que é confirmado aqui de fato é o Zoro, o espadachim, então enfim. É óbvio que o Zoro teria o Haki do Rei se a gente seguir a lógica ali do bando do Roger e do bando do Luffy, que são muito parecidos um com o outro, até na rivalidade entre os três grandes. Era bem claro que o Zoro teria o Haki do Rei. Eu só achei bem importante, achei uma das melhores cenas daquele capítulo, na verdade, o Gaban olhar pro Zoro e falar assim: você é do bando do Luffy, você quer fazer dele rei dos piratas, e você nem consegue controlar o seu Haki do Rei? Que porcaria é essa? Sinceramente, eu concordo muito com isso. Cara, tem gente no bando do Chapéu de Palha que nem foi confirmado que tem Haki direito. Foi confirmado no Vivrecard. A gente não chegou nem a ver dentro do mangá de fato nas lutas. E isso, eu não vou negar, me irrita um pouco. A gente tá chegando num nível da história que a gente tá encontrando personagens muito poderosos. A gente tem os Cavaleiros de Deus que a gente ainda mal sabe como é que vai ser os termos da luta e se vai ter de fato uma vitória já contra eles ou não. E aí você tem boa parte dos Mugiwaras que mal tem Haki direito, a gente nem vê eles usar com habilidade e tal. E aí o braço direito do Luffy, que é o Zoro, tem Haki do Rei e nem sabe. E até é engraçado a própria reação do Luffy. Ué, tá vazando o tempo todo, você nunca percebeu? A Ema foi um fator catalisador no arco passado que fez com que o Zoro conseguisse usar a habilidade sem de fato nem perceber. Ele achou que era da espada. Muita gente achou também na época, mas o que pra mim era muito claro é que ele de fato tinha essa habilidade, com certeza. Até porque o Zoro já tem essa coisa em volta dele do conceito do que seria Haki, que é quando ele enfrenta o Mr. One lá em Alabasta. Se você pegar a explicação que o mestre dele dá para o momento que ele vence o Mr. One, é exatamente a explicação do Haki de Wano. Então pra mim, fim da polêmica. Ah, mas o Sanji, o sonho do Sanji não é tão grande assim, como é que ele teria o Haki do Conquistador e etc e tal? Cara, vamos ser sinceros, vocês querem comparar mesmo o sonho do Zoro com o sonho do Sanji? O sonho do Sanji é encontrar algo que nenhum outro homem na história viu, que é o All Blue. Isso é algo muito grande, é uma descoberta para a humanidade que seria colossal e que com certeza está ligado diretamente com o tesouro One Piece. Senão o Oda não esconderia um mistério tão grande pra só aparecer no momento em que o Sanji vai estar com o Luffy vendo o tesouro One Piece. Então, com certeza, é algo muito grande. Por exemplo, já houve outro personagem que viu o tesouro One Piece, como o Roger. Até se especula de que talvez o Shanks já saiba o que é o tesouro, só não tenha ido lá de fato. Esse que leva o nome da história, do mangá e por aí vai. E o Sanji quer descobrir algo que nunca foi visto, nem documentado. Então é algo sim muito grande, é uma determinação muito grande. A forma como o Oda conta até o sonho do Sanji no All Blue é muito bonita, cara. É uma das poucas vezes no mangá que alguém senta com o Luffy pra conversar, pra contar seu sonho, e o Luffy tá completamente empolgado com aquilo. É uma cena belíssima dos dois. Aí você quer comparar isso com o sonho do Zoro, que na verdade é só ganhar de um cara. Eu sei, é o maior espadachim do mundo, é o cara mais forte do mundo com espada na mão e etc, beleza, mas o sonho do Zoro é vencer um cara. Fazer o Luffy rei dos piratas também, claro, mas vencer um cara. Tipo assim, o Zoro vencer um cara é o sonho dele realizado, acabou, é isso. Eu sei que tem toda uma questão de guerreiro, de batalha, enfim, mas no fringir dos olhos ali é o sonho mais simplório que tem. Principalmente se comparar um do outro, né? Então não acho que tem a ver com sonho, tem a ver com questão de vontade. O Oda também deixou isso bem implícito aqui nessa cena pra mim, na minha opinião. Que o Haki do Rei tá literalmente ligado à alma dos personagens e o quão determinado eles são.
Se o sonho do cara for fazer uma galinha chegar até Laugh Tale, mas ele for tão determinado a fazer isso de uma forma tão grande que ele consegue exalar isso pra fora como haki, ele vai ser muito poderoso e ele vai ter haki do rei. Ah, mas o sonho dele é ridículo. Tá, mas a determinação dele pra realizar aquele sonho ridículo é muito grande, sacou o que eu quis dizer? Mas e aí? E sobre o que o Loki fala no momento que ele começa a contar a história e a gente até entra no flashback depois? Eu acho que o Loki pode ser sim um personagem bom, que talvez realmente entre pro bando de Chapéu de Palha. Eu vou comentar sobre esse convite depois, mas a gente tem que levar em consideração que ele é o Loki. O Oda escolheu esse nome pra ele, que era Deus de Trapaça. Muita coisa pode ser mentira, a história pode ser contada da visão dele depois da visão de outro personagem, então as coisas podem realmente ser reveladas no momento mais oportuno do que só a versão dele da história. Lembre-se que a história começa com ele contando uma versão dele da história, então vamos esperar mais pra frente pra saber, mas de qualquer maneira vamos ver como é que o Oda vai trabalhar isso aqui. Sobre o convite do Luffy pro Loki entrar no bando, que eu achei uma coisa muito a cara do Luffy, tem uma coisa meio poética nisso, que é quando o flashback dele do capítulo 1153 já tá acontecendo, que é que o Loki foi rejeitado até pela mãe quando ele nasce. Eu vou falar sobre isso mais à frente, claro, mas a coisa do Luffy chamar ele logo de cara, o Luffy se atraiu pelo Loki desde o início do arco, de forma que ele foi até o Loki, ele sentiu a presença do Loki, foi até ele, disse que queria libertá-lo, botou na cabeça que ia libertar o cara e pronto, e acabou. E agora faz o convite pra ele também, pra ele ir pro bando de Chapéu de Palha. Então, tipo assim, o Luffy aceitou o cara facilmente. É a cara do Luffy fazer isso, né? A gente sabe que o Luffy faz isso ao longo de todo o mangá. E é bem poético que o cara foi rejeitado até pela mãe no momento que ele abre os olhos no seu nascimento, foi aceito pelo Luffy tão facilmente. Vamos ver se o Loki vai ser esse cara que é emotivo dessa forma, se é um cara que vai realmente entrar pro bando de Chapéu de Palha nessa maneira. Mas enfim, sobre o flashback em si, vamos lá. Finalmente aqui eu já vou partir pro 1153, como eu disse, eu não seria tão detalhista com o último capítulo, vamos pros acontecimentos do mais recente mesmo. Tem umas possíveis referências que o Oda usa dentro da história, já quando a gente vê o Rei Harold sendo esfaqueado, tem 23 caras naquela cena, e os 23 estão indo pra cima dele pra esfaqueá-lo, e isso combina muito com a história do Júlio César, que foi esfaqueado 23 vezes por aqueles em que ele confiava. O que se torna interessante é que um desses caras até se chamava Décimos Júniors. O que é muito interessante é que a gente vê a cena do assassinato do Harold já sem os chifres, que é a forma como a gente conheceu ele lá no início do arco. Um último detalhe sobre o capítulo passado é a marca que o Shanks aparece no braço. Eu já comentei sobre esse símbolo de cruzes, ele aparece também nos Cavaleiros de Deus. Esse símbolo de cruz pode ser sim algo relacionado ao reino antigo do século perdido, e o Imo se apossou disso. Isso porque esse símbolo se parece muito com aquela cruz que o Ors tinha na sua roupa. A espada do Mihawk tem esse formato, só pra vocês terem uma ideia de como é esse formato, tá? Não que o Mihawk tenha a ver com o século perdido nem nada, só pra vocês terem uma ideia de como é esse símbolo. Esse símbolo aparece também na Câmara do Chapéu de Palha, até mesmo naquela cruz que tem em cima do sofá do Enel lá na Ilha do Céu. Então é um símbolo muito interessante, que o Oda já remete, já usa ele dentro da história. E aí tem a fala crucial, que é o Shanks ser a criança do destino. O Shanks ser a criança do destino pra mim é muito simples, é muito fácil de falar sobre isso. Eu vou falar melhor sobre no próximo vídeo da teoria, né, que eu comentei. Mas cara, pra mim isso aqui é muito simples. O Shanks foi acreditado pelo bando do Roger de que ele seria a criança destinada a chegar ao tesouro One Piece. O Oda deixa isso bem claro, o fato do braço do Shanks aparecer no momento que tá com o Gaban, porque provavelmente o Shanks ainda não sabia que teria aquele encontro fatídico com o Luffy, que o Luffy comeria a fruta, cairia no mar, o monstro viria e ele perderia o braço. Então, até esse momento, é muito possível que até mesmo o Shanks acreditava que ele era a criança da profecia, que provavelmente seria o cara que herdaria o propósito para chegar até o tesouro One Piece, ou que ele seria o caminho para essa pessoa chegar até lá. Eu vou explicar isso melhor. Na prática, eu acho que a responsabilidade que você tem é ser o caminho para o Messias. Messias? O que você quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo com a história da Bíblia, que eu acho que todo mundo conhece, que é João Batista e Jesus Cristo. João Batista era o cara que nasceu para ser, entre mil aspas, o último profeta antes de Jesus, que é o cara que ia preparar o caminho para ele. Ele mesmo fala isso, é João Batista que batiza Jesus Cristo. Então ele é meio que o cara que, a voz que clama no deserto para preparar o caminho para que Jesus viesse. Jesus é batizado por ele, e dali para frente segue lá a história de Jesus Cristo, que vocês já viram, cansaram de ver isso aí em todo lugar. O Shanks eu acho que é meio que essa representação. Ele não é o cara exato que tá levando e que era o cara profetizado a chegar em Laugh Tale, mas provavelmente ele é o cara que vai preparar o caminho pro garoto chegar de fato. Só que até esse ponto pode ser que o Gaban e a tripulação do Roger acreditavam que o Shanks era o garoto prometido, o garoto da profecia. Isso se torna interessante por quê? Porque quando acontece depois do Shanks perder o braço, que provavelmente é a marca que o liga aos Cavaleiros de Deus e ao Imundo, ele perde o braço, o Luffy come a fruta, ele vê que o Luffy tem as mesmas falas
que o Roger tinha e que o Luffy provavelmente é a personalidade que vai ser o Joy Boy, o cara que vai herdar o tesouro, que vai cumprir a profecia do terceiro mundo, etc. Ele fica espantado, claro, mas se dá conta de que não era ele e sim o Luffy. Pode ser que seja isso, e aí ele entenda que o papel dele nesse destino é, na verdade, preparar o caminho e não ser o cara que vai trilhar o caminho, sacou? Isso é muito legal, porque torna o primeiro capítulo de One Piece ainda mais poderoso e ainda mais poético pro que a gente tá vendo agora. Óbvio, é claro que pra mim, essa cicatriz no braço do Shanks não é o Oda gênio. Dessa vez é um retcon mesmo. Eu sei, eu também sou fã maluco de One Piece, eu sei que você já tá pronto pra comentar aí nos comentários que eu tô sendo cético, que eu não confio no Oda. Mas cara, sinceramente, foi um retcon, mano. Vamos ser muito sinceros aqui, o Oda reaproveitou essa coisa da cicatriz, da marca que eles têm com o Imu, os Cavaleiros de Deus, o Shanks ser descendente e tal, etc, para ligar tudo isso no braço dele, ele perde o braço e enfim, e é o destino, e o Luffy já até preparou o destino do cara, mesmo ele não sendo o homem da profecia de fato, e aí só o de o Luffy tá perto dele fez com que ele perdesse o braço e fosse desvinculado de vez a esses caras. Muito interessante, muito legal, vou falar sobre isso no vídeo da teoria em si. Ok, capítulo 1153 agora de fato, não volto mais de 1152. A gente tem a história do Rei Harold que se parece muito pra mim com a introdução do Oden. O Oden aparece do mesmo jeito na história, é impressionante. O Oden era um cara desgraçado desde que era pequeno. Moleque, quando era criança, entrou num bordel, tacou fogo, levou as prostitutas pra casa, pegava a mulher casada, batia em gente na rua, era arruaceiro. Vocês sabem, se você acha que eu tô brincando e não lembra disso, volta no arco de Wano e vê o momento que o Oden é introduzido dentro do mangá, que o cara tá contando as histórias do Oden pro próprio pai dele. Simplesmente uma loucura. Uma coisa que é muito interessante também é a forma como Harold, Dory e Brog foram piratas juntos e meio que cresceram, entre aspas, juntos, como piratas. Isso é muito interessante porque já mostra pra gente a era que os piratas gigantes eram os mais temidos dos mares, o que faz uma alusão até interessante ao Luffy, o Sabo e o Ace, visto que possa ser que o Oda queira trabalhar essa ideia de que o Harold se parece ou tem algumas semelhanças ali com o Luffy. A gente conhece a Aida, que era a mãe do Harold, simplesmente sensacional, eu adorei a personagem. Harold chega como herói pensando em salvá-la e na verdade não era nada disso, ela bate na cara dele e bota a moral nele. É aquele clássico casal que tem um cara chato, marrento pra caramba, que é totalmente controlado por uma mulher com metade do tamanho dele. Não posso falar nada que eu sou exatamente assim. Enfim, a gente vê um pouquinho da história deles, eles se apaixonam, futuramente eles têm o Haroldin. Agora eu quero comentar uma coisa muito interessante disso aqui. Essa mulher transformou o Harold. O Harold era um cara totalmente... Enfim, vocês sabem o que o Oda mostrou do que ele era no passado. Essa mulher transformou ele. O que é muito interessante de se ver como o Oda trabalhou, né, a história dos dois personagens. Visto que ele não tinha nem muito tempo pra trabalhar a Aida, então ele já mostrou como ela muda o Harold e a cabeça dele como era. Isso é muito bom. Tem alguns momentos que eles comentam algumas coisas interessantes conforme a gente vai ver na viagem do Harold. Inclusive sobre a serpente banhada em sangue, que no caso eles poderiam estar falando da Red Line. Isso é muito legal, eu vou comentar sobre isso mais lá no vídeo da teoria, tá? É muito legal que nesse pequeno diálogo também confirmou aquela ideia do... que a gente já praticamente tinha certeza, mas é bom ver, né? Que a serpente banhada em sangue era de fato a Red Line, mas também com certeza é uma referência ao cultural de Elbaf. Eu ainda acredito muito que essa serpente está presa ali naquela Red Line. Os próprios caras do bando do Harold nesse meio tempo vão vendo como ele mudou. Mas eu queria trazer uma possibilidade interessante aqui, que eu também vi algumas pessoas comentarem, que é o fato de que a Aida talvez não tenha aparecido muito de forma honesta na história não, tá? Eu sei que parece loucura, mas eu vou comentar essa teoria porque eu achei ela muito interessante, que seria o fato de que a Aida provavelmente apareceu pra se infiltrar em Elbaf. Do tipo que ela parece como uma pessoa muito boa, muda a cabeça do rei, deixa o rei mais tranquilo e mais diplomático, um cara que era totalmente da guerra e da batalha. Ela parece defendendo os gigantes, cuidando de crianças órfãs, que a gente vai comentar depois sobre o Loki, etc. Mas aí no futuro a gente pode descobrir que ela de fato era uma pessoa ruim. A Madre Carmel inclusive estava em Elbaf durante o nascimento do Loki e a Aida também ainda estava por lá. Aí vamos lá, na história irlandesa, havia uma freira irlandesa que era conhecida como a Santa na Irlanda, Saint Ite. Eu vou pronunciar assim porque é a forma como eu vou escolher falar o irlandês, tá? Nome esse que também pode ser lido como Aida. Pois é, imagina se a Aida fosse na verdade alguém infiltrada pelo governo mundial ou que ela trabalhasse com a Madre Carmel, visto que até a pintura dessa santa parece muito com aquela imagem que a gente tem do Imu, né? A imagem teórica do Imu, né? Que a gente tinha quando a gente tinha lá em Skype aquele rosto dourado, aquele livro dourado que até o cara que manda executar o Noland, etc. Então tem essas imagens bem parecidas, o que é muito legal. Uma segunda conexão seria o nome da deusa nórdica,
que se chama Idun, que é muito semelhante a Aida. Ela era na verdade uma guardiã das maçãs e garantia a juventude eterna. Ela era uma deusa Aesir. Bom, vamos ver que o Oda ainda vai trabalhar no flashback sobre isso, mas a gente já tem essas primeiras referências aí pra ver. A gente vê uns 4 anciões de Elbaf, o que é muito interessante, visto que se parece com os Gorosei. Até mesmo a forma como Oda desenha eles é muito parecida com aquela cena que tá o Vegapunk junto com os Gorosei. Inclusive, eles podem dizer o que o Herald deve ou não fazer. Isso é muito interessante, porque é a mesma forma como o governo mundial funciona. Já parou pra pensar? Eu sei que o Imu tá acima dos Gorosei, etc, mas vocês entenderam o paralelo aqui. Inclusive, são eles os responsáveis pelo nascimento futuro do Loki, porque eles que colocam outra pessoa para que o rei tenha um filho de sangue puro. Quando o Herald quer casar com a Aida, e até eles têm um filho, né, depois, mas acaba que o Loki nasce. Eu sei que todo mundo que viu a Estrid aparecer sentiu que ela era uma desgraçada. Isso aí ficou de cara. Uma coisa que eu gostei muito é que a aparência dela lembra muito a Boa Hancock. O design que o Oda escolheu dar pra ela lembra muito a Boa Hancock. Eu já falei que Elbaf é o paralelo lá da Grand Line pra Ilha das Mulheres. Nossa teoria dos arcos, sempre recomendo esse vídeo aqui. É a teoria que eu mais assino embaixo e que eu mais vejo se concretizar a cada arco que passa. Mas enfim, o Oda pode estar reorganizando aqui o nome da personagem pra não ficar muito na cara que ela seria ou teria o nome da esposa do viking Ragnar. Sim, o Ragnar, só que da cultura nórdica de fato. O nome da mulher que era esposa do Ragnar era Aslaug, eu não sei pronunciar isso muito bem, que era a mãe do Sigurd, que era o olho de serpente. A gente sabe que o Loki tem os olhos de serpente, a gente vê isso no nascimento dele. Então o Oda talvez só mudou o nome ali pra não deixar muito na cara também. E aí a gente chega no momento do capítulo que eu fiquei completamente maluco, que foi os olhos do Loki. A gente viu os olhos do Loki e cara, é de partiu o coração ver que a mãe do Loki rejeitou ele assim que o moleque abriu os olhos, acabar de nascer. Cara, isso é muito forte. Talvez se você parar pra pensar um pouquinho, se isso fosse uma situação verdadeira, tá? E acontece também, não é muito difícil de você ver isso no mundo real, mas uma mãe rejeitar o próprio filho no momento que ele nasceu, isso é muito forte. Ela inventa uma tal história de que ele estava profetizado para matar o próprio pai. Eu acho que isso é uma história ou uma mentira dela para evitar criar essa criança, já que ela ficou horrorizada com os olhos. Porque pense comigo, se existia uma profecia de fato, que ele estava fadado a matar o pai dele, e ela tinha algum conhecimento sobre essa profecia, então por que raios ela teve um filho com o cara? Quando eu li isso no capítulo, eu fiquei, peraí, ou ela inventou isso agora, ou ela não acreditava que seria o Loki e sim o Harudin que faria isso. Mas foi ao ver os olhos do seu filho que ela ficou completamente maluca. É uma cena muito triste, eu fiquei bem chocado quando eu vi o Loki depois escalando a árvore e ele sendo atirado daquela altura até o submundo. É bizarro assim, é uma cena grotesca de se ver. Eu já falei que tem esse simbolismo muito interessante sobre o fato do Loki ser rejeitado no próprio nascimento e o Luffy aceitar ele de cara, e ser um cara que queria libertá-lo e recebeu ele de boa na tripulação de Chapéu de Palha, o que é muito interessante. E pode ser uma coisa bem poética pra entrada do Loki no bando. Só quero saber como é que vai caber um cara desse tamanho dentro do Sunny, mas enfim. E tem um detalhe bem interessante, tá? Essa coisa do olho do Loki eu vou comentar no vídeo de teoria que eu já falei aqui no vídeo, mas eu já quero trazer uma imagem bem interessante aqui. E se os gigantes originais, aqueles de sangue puro, são descendentes da serpente originária, a serpente que origina o fator, na minha teoria, né, das almas, que cria também as Akuma no Mi e que cria todos os seres com muitos poderes no mundo de One Piece. E o Loki acabou por ser a criança que herdou diretamente as habilidades dessa serpente, e por isso aqueles olhos. Porque note, ele não comeu fruta nenhuma para ter esses olhos, ele nasceu assim, foi o momento que ele abriu os olhos. Então pode realmente ter uma linhagem sanguínea. E outra coisa nessa página que eu acho muito interessante é que talvez o Oda não tenha desenhado esse olhar na Astrid, esse olhar de fúria no olho dela, sendo igual ao estilo que ele desenha o olho do Imu. Eu não acho que ele escolheu isso à toa. Talvez realmente exista uma briga de raças originárias nesse mundo e isso envolve a serpente. Como já falei, vou comentar disso no vídeo de teoria, mas é um detalhe que eu queria deixar bem explícito aqui. Também tem um paralelo bem interessante entre Loki e Lúcifer, já que Lúcifer foi expulso do céu e foi jogado diretamente na terra, e o Loki meio que aconteceu isso com ele. Ele foi pro submundo, que seria a nossa terra, né, a nível do mar, e ele foi tirado praticamente dos céus.
Inclusive tem uma arte do próprio Lúcifer tentando subir a montanha, uma montanha enorme para voltar para os céus, a que muito se parece com essa cena do Loki subindo a árvore. É uma arte do Gustave Doré, é uma arte bem bonita. E para concluir, eu achei muito poderosa essa cena. É um feito que para um bebê é simplesmente tenebroso de se ver. É um sofrimento enorme pro Loki, mas também é simplesmente um bebê subindo a árvore de Adão, que é gigantesca, até pros pradões do mundo de One Piece. E o cara tinha acabado de nascer, era um recém-nascido fazendo isso. E detalhe, ele também tinha sido jogado de uma altura colossal, era pra ele estar morto. Você vê o Gabão aí que caiu, o Chopper ainda segurou ele e o Gabão tá lá todo estirado no chão. Tudo bem que ele é velho, mas enfim. Por fim, tem uma trama que eu deixei um pouquinho de lado pra comentar nesse vídeo, que é a questão da fruta lendária e da continuidade da história do Loki, que é uma história que mostra que, bom, a partir dali ele vira um garoto amaldiçoado e tudo que acontece envolve uma maldição a respeito dele, e também o envolvimento do governo mundial nisso tudo, que acabou atrapalhando Harold em muitos dos conflitos e das ações diplomáticas que ele tinha. Isso porque eu vou comentar no próximo vídeo, claro, mas eu só vou deixar uma coisa bem específica pra vocês aqui. Na mitologia nórdica existem duas serpentes principais, a Jormungandr, que é a serpente do mundo, ela é uma serpente colossal que circunda o mundo inteiro, a Redline, serpente de sangue, vocês já sabem dessa teoria, já sabem dessa história. Inclusive ela aparece no mural, então, enfim, né, não preciso comentar muito sobre isso. Loki nasce com esses olhos, logo o Loki parece ter algum tipo de ligação sanguínea já vinda ali da raça dos gigantes. Agora vamos refletir no seguinte, a segunda cobra da mitologia nórdica, além da Jormungandr, é Nidhogg. Nidhogg é uma serpente que morde as raízes de Yggdrasil e ela vive no submundo. É uma serpente que vive no submundo, mordendo as raízes, levando a podridão do mundo dos mortos através das raízes de Yggdrasil, até que no dia do Ragnarok a árvore apodreceria. Sabe qual o significado do nome Nidhogg e o título que ela levava na mitologia nórdica? O pivô da maldição, ou a portadora da maldição, aquela que leva a maldição para todo o mundo. E é justamente como termina esse último capítulo falando sobre o futuro do Loki. Agora é só voltar até o mural e ver que aquele desenho que muito se parece com o Loki tem o mesmo estilo de cor e o mesmo estilo de arte que tem na serpente gigante do mundo de One Piece. É com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, principalmente dessa dica final sobre o próximo vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere o nosso Instagram, onde vocês podem mandar as suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso galera, valeu, até o próximo vídeo.